Olá, boa tarde. Olá, amigos e amigas, boa tarde. Polícia Federal atrás de criminosos que adulteravam combustíveis e vendiam para postos na Grande Vitória. Estabelecimentos envolvidos no esquema foram fechados. O chefe do bando, um miliciano do Rio de Janeiro, já está preso. Noite de terror em Vila Velha. Um homem morreu e uma jovem foi baleada na cabeça durante um ataque em Ilha dos Aires. Policial militar reage a assalto e mata bandido em Viana. O PM e a esposa passeavam com um cachorro quando foram surpreendidos pelos criminosos de moto. Um deles conseguiu fugir. Em homenagem à padroeira do estado, Serra e Vila Velha ganham santa iluminada. A escultura de 17 metros de altura, repleta de microlâmpadas, será inaugurada hoje nas duas cidades. Você vai ver isso e muito mais agora no TN1. Meio-dia, 1 minuto, a gente começa esta edição falando da venda de combustível adulterado na Grande Vitória. As polícias Federal e Rodoviária Federal fizeram uma operação hoje e fecharam 8 postos. Pois é, esse grupo criminoso era liderado por um miliciano do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Federal, o grupo age desde 2020 e já lucrou, só de lucro, 6 milhões de reais. O galpão, que fica às margens da rodovia Darli Santos, em Vila Velha, foi o escolhido pela quadrilha para a prática do crime. Aqui chegavam as cargas de nafta solvente e álcool hidratado, adquiridas em outros estados. As substâncias eram misturadas a um corante para dar a coloração da gasolina. O local foi um dos alvos da Operação Naftalina, deflagrada pela Polícia Federal e pela Polícia Rodoviária Federal na manhã de hoje. No galpão, uma pessoa foi presa e 3 caminhões-tanque foram apreendidos. O local foi fechado. Daqui, os caminhões-tanque seguiam para distribuir os combustíveis para postos de gasolina que pertenciam à quadrilha. Um dos postos fica na Serra, em Carapina. O local foi mais um alvo da operação, que também acontece no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ao todo, 15 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão são cumpridos. As investigações começaram aqui no Espírito Santo, depois da abordagem da PRF a uma carreta que transportava combustível irregular. De acordo com a polícia, o chefe dessa organização criminosa é um miliciano do estado do Rio de Janeiro que, inclusive, está preso. Além de usar laranjas para ocultar o lucro do crime, ele ainda investia boa parte do dinheiro em práticas criminosas ligadas à milícia. A polícia calcula que esse lucro tenha chegado em pelo menos 6 milhões de reais. Isso porque o valor total de fabricação do produto era de R$ 3,15 e o combustível adulterado era revendido a R$ 7,00. Além de ir para o bolso dos criminosos, o lucro era investido na compra de caminhões e também na construção dos postos. Os investigados respondem por pelo menos 7 crimes. As penas podem chegar a mais de 41 anos. Muito sério isso, hein? Vamos fazer o seguinte, vamos falar ao vivo sobre esse assunto com a nossa repórter Vanessa Calmon, que está na Polícia Federal e acompanha essa operação desde cedo, né? Vanessa, muitos mandados de busca e apreensão, minha amiga. Alguém ficou preso aí depois dessa operação tão grande? Bem-vinda, boa tarde para vocês. Com certeza, Bruna. Muito boa tarde para você, para o George, para todo mundo que nos acompanha. Aqui ao meu lado já para falar um pouco mais sobre essa operação está o superintendente da Polícia Federal, doutor Eugênio Ricas. Doutor, a Bruna já falou sobre essa questão do cumprimento, né, dos mandados de prisão, ou seja, hoje a polícia conseguiu prender parte dessa quadrilha ou todos que vocês conseguiram identificar como integrantes dessa quadrilha? Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós demos cumprimento a 14 mandados dos 15 que foram expedidos. Então, quer dizer, nós tínhamos 15 mandados de prisão, 14 pessoas foram presas, uma pessoa que já está identificada ainda continua foragida, mas é um número que mostra o sucesso da operação, né? E importante mencionar que, além das 15 prisões, nós também cumprimos 27 mandados de busca e apreensão, 8 medidas cautelares de suspensão de atividade econômica e vários bloqueios de bens. Por que isso é importante? Porque, muitas vezes, mais importante do que prender os criminosos, a descapitalização da organização criminosa, quer dizer, retirar o patrimônio da organização criminosa, é mais eficiente até do que a própria prisão.
Exatamente. É o seguinte, gente, é muito grave isso tudo que a gente está falando, porque esse dinheiro, né, doutor, é um dinheiro que financia muitas vezes a milícia. Isso que a gente estava falando, existe um suspeito, a gente tem inclusive a foto e a identificação dele, o nome dele é Denilson Silva Peçanha, ele tem 49 anos, esse homem já está preso, inclusive está cumprindo, desde 2017 ele já tinha sido condenado pela prática de furto de dutos de petróleo da Petrobras, inclusive. Ele conseguiu aí, foram 33 milhões de reais que foram desviados, né, desses dutos de petróleo da Petrobras. E aí esse homem, que foi identificado pela Polícia Federal como miliciano do Rio de Janeiro, é que veio para o Espírito Santo e começou essa prática aqui. Doutor, explica um pouquinho para a gente como que esse homem conseguiu fazer isso aqui no Espírito Santo. O que tudo indica, o líder da organização criminosa efetivamente é uma pessoa ligada à milícia no Rio de Janeiro, e suas investigações demonstraram. É um crime gravíssimo, como você bem apontou, um crime que atinge indistintamente todas as pessoas, né? Desde aquela dona de casa que vai levar os seus filhos para a escola e abastece o seu carro, o motorista de táxi, o motorista de Uber, enfim, todas as pessoas que têm um carro e que abastecem o seu carro com esse combustível adulterado, acabam se tornando vítima. Mas não para por aí. O crime é mais grave ainda, porque esse volume de recursos que é obtido de forma fraudulenta, de forma criminosa, ele também pode estar sendo reinvestido em atividades de milícia. No Rio de Janeiro, essa pessoa, o líder da organização criminosa, já estava preso e hoje nós demos cumprimento ao mandado de prisão contra esse líder de organização criminosa. Então, é muito possível, sim, que todo esse volume de recurso seja reinvestido não só na atividade de falsificação de combustíveis, mas também em outras atividades ligadas à milícia. Nós já temos uma comprovação bem robusta de lavagem de dinheiro, de documentação falsa, de criação de empresas fictícias, utilização de laranjas, e esse, efetivamente, é o modus operandi de quadrilhas que lidam não só com crimes financeiros, com adulteração de combustível, mas também com crimes violentos, né, que atingem indiscriminadamente todos os cidadãos do nosso país. Doutor, explica para o pessoal de casa, assim que chegou aqui no estado, esse homem, ele comprou os postos, qual a informação que vocês têm? Ele comprou, adquiriu cerca de 6 postos aqui. Ele tinha uma atividade no Rio de Janeiro que era de subtração de combustíveis de dutos da Petrobras, foi identificado lá, foi processado e aí fugiu para o Espírito Santo. Quando chega aqui no Espírito Santo, ele cria uma nova identidade, emite documentos falsos, investe em postos de gasolina e muda um pouco o ramo da sua atividade. Aqui não tem dutos, aqui ele não consegue subtrair esses combustíveis, não consegue furtar da Petrobras esses combustíveis, então ele passa a comprar solvente e álcool hidratado de uma empresa da Bahia, faz uma mistura e vende essa mistura como se fosse gasolina. A margem de lucro é absurda, o prejuízo que causa aos veículos dos consumidores é absurdo e, pior de tudo, né, é uma pessoa que a gente sabe que há uma grande chance de estar ligada a crimes violentos, à milícia de forma em geral. Doutor, essas investigações começaram aqui no estado como? Esse trabalho ele teve início através das fiscalizações de rotinas da Polícia Rodoviária Federal, fez um trabalho muito bom, um trabalho que detectou que essas carretas vinham da Bahia carregadas com esses produtos químicos e utilizando notas falsas. Por quê? Porque as notas eram emitidas da Bahia para uma empresa em São Paulo, só que, na verdade, esse produto ficava aqui. A empresa de São Paulo foi alvo de cumprimento de busca e apreensão hoje. Essa empresa praticamente não existe, não tem atividade. Então, a organização criminosa se valia desses documentos, dessas notas fiscais, apenas para dar uma aparência de legalidade a essas operações. Quando chegava aqui em Vila Velha, esses produtos eram misturados num pátio, né, o nafta com álcool hidratado e o corante, e esse produto, que não tem nada de gasolina, era vendido nos postos de combustíveis como se fosse gasolina. Vanessa, foram identificados também vários laranjas, né? Vários laranjas, né? Essa investigação, ela permitiu que nós fizéssemos um desenho muito bem feito da organização criminosa, contando com o líder, as pessoas que assessoravam essa liderança da organização criminosa, inclusive alguns familiares, um contador que era responsável por dar a aparência de legalidade às empresas, forjar os CNPJs, forjar os documentos, motoristas, pessoas que eram responsáveis por fazer a mistura, e laranjas que tinham consciência de que o nome deles eram usados para dar aparência de legalidade às empresas. Então, os postos não estavam no nome
do líder da organização criminosa, ele sempre se valia de outras pessoas para tentar dificultar a ação das autoridades, a ação da polícia e tentar dar um ar de legalidade a esse tipo de atividade, que na verdade é uma atividade completamente criminosa. Doutores, tem uma pergunta lá no estúdio. Pode falar, Bruna. Isso, Vanessa. O pessoal de casa está querendo saber se a polícia tem a localização desses postos, né? Para saber se alguém já abasteceu por lá ou não. Doutor, é o seguinte, o pessoal de casa quer saber se a polícia vai divulgar quais são esses postos para saber se eles abasteceram nesses postos. Isso é possível ou não? Nós temos uma limitação legal que nos impede de divulgar nomes de pessoas jurídicas e de pessoas físicas que tenham sido alvos de operações como essa, né, de mandados de busca e apreensão, mandados de prisão. Então, infelizmente, nós temos essa limitação legal, a gente não pode divulgar. O que pode ser feito, a gente conta com o apoio da ANP, a Agência Nacional de Petróleo. A Agência Nacional de Petróleo, ela pode sim tomar medidas administrativas contra esses postos, dar ciência aos consumidores que esses postos estão vendendo ou venderam combustível adulterado. Outra medida, o próprio juiz do caso, né, ele já expediu medidas cautelares para a suspensão da atividade econômica. Esses mandados já foram mandados para a Junta Comercial. A Junta Comercial agora também pode fazer esse papel importantíssimo para que o consumidor deixe de ser lesado a partir de agora, a partir da identificação desses criminosos e desses postos que eram usados pela organização criminosa. Doutora, esses crimes que eles cometeram, diversos crimes, né? Diversos crimes. Crime contra a economia popular, de falsificação de combustível, vários crimes de falso, porque eles utilizavam laranjas, né, como proprietários da empresa, crime de lavagem de dinheiro. Então, assim, uma infinidade de crimes graves que têm lesado aí todo mundo. O cidadão já não aguenta mais pagar um combustível tão caro e, além de tudo, ainda corre o risco de estar comprando gato por lebre. Ótimo, muito obrigada pela sua participação aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Doutor Eugênio Ricas, então, superintendente da Polícia Federal, falou sobre essa operação da PF em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal. Bruna, até o fim do dia a gente vai ter um balanço completo dessa operação. Se todos os mandados de prisão foram cumpridos, todos os mandados de busca e apreensão, mas mais tarde a gente vai ter todos esses números completos, viu? Volto com vocês aí no estúdio. Combinado, então, Vanessa. Obrigada aí pelas informações. Gasolina já está tão caro, né? Realmente, operação importantíssima. Obrigada, valeu. Agora a gente fala de uma noite de terror em Ilha dos Aires, Vila Velha. Um ataque de criminosos deixou um homem morto e uma mulher baleada na cabeça. Vanusa Santana já está aqui, acompanhou essa história desde cedo. Vanusa, várias casas ficaram com marcas de tiros. Foi uma noite terrível para os moradores, não é isso? Boa tarde. Ei, Jorge, sim, muitos moradores e todos apavorados lá nesse bairro Ilha dos Aires. Boa tarde para você, boa tarde a Bruna, para o pessoal aí que acompanha o TN1. Hoje pela manhã a gente esteve lá no bairro Ilha dos Aires e pudemos conversar com alguns moradores aí que não conseguiram nem dormir, né? 2 pessoas acabaram aí atingidas, uma delas veio a morrer, né, ao dar entrada. O nome do rapaz é Luiz Fernando Alves Gomes. A vítima que foi baleada de raspão na cabeça, ela também tem 22 anos, como o Luiz Fernando, é a Júlia Pereira da Silva. Ela foi baleada de raspão na cabeça, socorrida e, segundo parentes, ela passa bem. Esse caso aconteceu ontem por volta de 10h30 da noite lá. As pessoas estavam na rua conversando com esse calor, né? Muita gente acaba ficando na rua até mais tarde um pouco, incluindo crianças que brincavam no local. Por volta desse horário, 6 homens chegaram, 4 deles em um carro e outros 2 em um outro carro, um segundo carro. 4 saltaram e então começaram a andar por essa rua aí e a dar tiros para todos os lados. Houve a maior correria, crianças também sendo resgatadas pelos pais e esse rapaz acabou baleado nas costas e essa moça na cabeça, né? A gente andou hoje pelo bairro e pudemos conversar com alguns moradores que estão aterrorizados. Várias casas, incluindo o interior das casas, paredes internas das casas foram atingidas por balas, né, por tiros disparados por esse grupo aí de marginal, de assaltantes, de criminosos que chegaram lá por volta de 10h30 da noite nessa rua onde várias pessoas estavam lá batendo papo, conversando. Inclusive, esse rapaz estava de bicicleta, segundo moradores. Ele teria subido na bicicleta para poder realmente correr dos disparos e acabou virando um alvo mais certo aí para esses criminosos. Eu preparei um material junto
junto com o meu repórter cinematográfico Alex Nepomuceno, hoje pela manhã, com a colaboração dos moradores, que foram muito cortês com a gente lá, todo mundo com muito medo, mas assim, né, acabaram passando algumas informações para a gente. Vamos conferir esse material. Nas mãos, a aposentada mostra as cápsulas deflagradas que foram parar dentro de casa durante um tiroteio no bairro Ilha dos Aires, em Vila Velha. Foi na noite dessa segunda-feira. Parecia um campo de guerra. Eu saí correndo, fui lá pro quarto. Quando eu cheguei na porta do quarto, eu já caí de cara no chão. Assustada, as pernas não aguentou. Foi feio, foi muito tiro mesmo. Segundo testemunhas, os atiradores chegaram aqui no bairro Ilha dos Aires por volta de 10h30 da noite. Eles estavam de carro, teriam parado ali naquela esquina da escola. De lá eles saltaram. 4 homens vieram andando aqui pela rua Aristides Lobo. Quando chegaram em frente àquele beco, onde tem ali uma espécie de portal ali amarelo, eles começaram a atirar para todos os lados, sem alvo certo. Como tinha muita gente na rua, todo mundo começou a correr aqui no maior desespero. Entre elas, o Luiz Fernando. Ele estava de bike, ele subiu na bicicleta e então começou a correr. Acabou virando o alvo dos atiradores, que miraram nele e acabaram atingindo. Ele morreu na hora. Uma segunda pessoa também acabou atingida de raspão na cabeça. É uma moça. Luiz Fernando Alves Gomes foi atingido com vários tiros. De acordo com moradores, ele teria morrido pelo simples fato de estar na rua. A vítima ferida é Júlia Pereira da Silva, também de 22 anos. Ela foi atingida de raspão na cabeça, mas está fora de perigo. Na hora do ataque, crianças brincavam na rua e vários moradores conversavam. Além dos 4 atiradores, outros 2 criminosos teriam dado cobertura em outro veículo. Os bandidos teriam atirado para todos os lados por mais de 5 minutos. Marcas de tiros ficaram nas paredes das casas e comércios, como essa distribuidora de bebidas. O carro estacionado na rua também não foi poupado. Tiros atingiram o vidro da varanda dessa casa. Toda a família estava na sala. Foi o maior desespero. Um dos alvos dos atiradores foi esta casa aqui, ó. Fica em um segundo pavimento de um prédio. Moram aqui 6 pessoas, pelo menos 3 crianças estavam aqui nesse quarto junto com um adulto. Foi o maior desespero, um chororô danado, elas começaram a ficar muito assustadas. Para a gente ter ideia da quantidade de tiro, olha só essa janela, ó. A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5... Lá em cima, Alex, olha só, mais, ó, 6. Aí, se a gente virar para cá, ó, olha o teto do quarto como ficou, ó. Várias marcas também, ó. Lá no fundo, a parede também ficou marcada pelos disparos. Segundo os moradores aqui dessa casa, esse tiroteio durou em média 5 minutos, mas foram 5 minutos mais intensos de rajadas, com rajadas, né? Eles dispararam várias vezes. Além dessa casa aqui que fica no segundo pavimento, o terceiro andar também, que mora uma outra família, também foi atingido. Foi 5 minutos intensos de tiros, assim, e fora o desespero depois, né? Que tudo isso passou, porque as crianças ficaram desesperadas, né, chorando. Aí a gente não sabia o que fazer. A ação, segundo moradores, seria um ataque de traficantes de um bairro vizinho à Ilha dos Aires. Eles estariam tentando intimidar o tráfico local e assim tomar a liderança na região. Nesse vídeo, divulgado em redes sociais na última semana, criminosos ostentam armas e fazem ameaças a traficantes de Ilha dos Aires. Tropa do divino, botar a cara lá, tomar um montão, pô. Ela vai voltar pro beco da miséria, tá ligado? De tomar a Ilha dos Ares. Quem mora no bairro está com medo. Eu tenho que louvar a Deus porque não aconteceu nada pior com ninguém na minha casa. Foi uma coisa horrível, foi um susto danado, viu? Uma coisa feia mesmo, não teve bonito não.
Pois é, a gente entrou em contato aí com a Secretaria de Justiça para saber, né, sobre as vítimas, né, se elas teriam alguma passagem. O Luiz Fernando já teve passagem por tráfico de drogas em 2019 e essa moça Júlia estava com um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Segundo familiares, ela já teria saído do hospital e então ido para um presídio. Só que essa informação não foi confirmada pela Secretaria de Justiça, que ainda não há registro dela em nenhuma unidade prisional do Espírito Santo. Gente, agora sim, é importante a gente falar aqui, porque lá no meio tem muita gente de bem, pessoas que a gente conversou hoje, pessoas que estavam, umas dormindo, outras, né, tomando uma fresca do lado de fora, quando essa guerra, quando esse grupo chegou atirando, né? A gente mostrou aí que, segundo os moradores, seria um ataque de um bairro vizinho à Ilha dos Aires, né? Seria o bairro Divino Espírito Santo. A gente não tem essa confirmação da Polícia Civil ainda, mas a Polícia Civil já se manifestou por meio de nota, disse que o caso será investigado, né, esses dois casos aí, né, que envolveram essas duas vítimas, pela Delegacia de Homicídios de Vila Velha. Nenhum suspeito ainda foi identificado ou preso. A gente está de olho nisso aí, então vamos continuar cobrando as autoridades, porque a pessoa precisa ter o direito de ir e vir, né, no seu próprio bairro, aonde ela mora, e desse jeito, bandidos chegando e atirando para qualquer lado, né, na iminência aí de acertar um inocente. Eu volto com vocês aí, Bruna e George. Exato, Vanusa, a gente pede aí mais segurança no bairro. Obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho você traz informações aí de um pintor que foi morto a facadas. Até mais. Gente, olha só o que aconteceu em Viana. Um policial militar e a esposa estavam passeando com um cachorro quando foram surpreendidos por dois bandidos em uma moto. O PM reagiu à abordagem e matou um dos criminosos. A dupla, segundo a população, já estava agindo ali na região há algumas semanas. O suspeito está caído na calçada. Ao lado dele, uma arma de fogo. O rapaz foi baleado nas costas após uma tentativa de assalto contra um PM e a esposa. No local ainda estão algumas marcas de sangue. Agora, repare bem na imagem. O suspeito atingido está vestido com o que aparenta ser um uniforme de trabalho. O crime aconteceu na estrada que liga o bairro Nova Betânia à Vila Betânia, em Viana. Segundo o boletim de ocorrência, era por volta das 9 horas da noite, quando o PM e a esposa estavam passeando por essa calçada com um cachorro, quando foram abordados por dois criminosos em uma motocicleta. O que estava na garupa desceu da moto e apontou uma arma em direção ao casal. Na mesma hora, o PM também sacou uma arma e apontou em direção ao bandido. Deu voz de prisão, mas ele não acatou. Foi aí então que o policial atirou contra o criminoso, que morreu aqui no local. O comparsa que estava pilotando a moto fugiu do local no sentido ao bairro Nova Betânia. Após o disparo, o militar ligou para o 190 e o SAMU para socorrer o indivíduo que foi atingido, mas ele já estava morto. As viaturas de apoio constataram que a arma utilizada na tentativa de assalto era um simulacro de arma de fogo. É complicado, é um negócio complicado, né? Pra gente que mora aqui, vive à mercê desses caras aí. Tinha um da moto preta que estava passando aí, que vinha da Vila Betânia e também vinha de Morada Betânia roubava os pontos de ônibus. Uma onda de assaltos tem assustado a população do bairro. Sair de casa tem sido um perigo. Aqui no bairro aqui, bastante gente assaltada, né? Eles vêm, colocam a arma e levam embora mesmo, não tem como. Muitos assalto de gente de moto roubando celular então nem se conta. Às vezes quando não tem o celular ou às vezes tem um que não é tão caro, eles até batem nas pessoas, agridem as pessoas por não ter o celular que eles querem. Nossa, é um absurdo. Viver em uma região com tanta violência tem deixado a vizinhança preocupada. Gente, não é fácil, tá? Você não tem liberdade nenhuma para dar um passeio, para sair com tranquilidade, para ir numa pracinha, você levar o celular para estar olhando algumas mensagens, filmando alguma coisa, não tem liberdade nenhuma. Simular que é arma de brinquedo aí. Tomou na coluna, tá esticado. Pois é, gente, o comparsa do bandido que morreu está sendo procurado pela polícia. Denúncias podem ser feitas pelo 181. Olha só o que aconteceu em Domingos Martins, gente. Um homem foi preso após ameaçar a esposa com uma faca e ainda atirar em um policial militar que estava atendendo a ocorrência. Um absurdo, né? O suspeito estava bêbado e tentava impedir a esposa de sair com o filho de casa. Ele estava armado com uma faca. A vítima conseguiu acionar a PM, que ao chegar ao local foi recebida a tiros. Um disparo atingiu a farda do militar de raspão.
A vítima contou que o sogro dela, pai do suspeito, também participou das ameaças. Os dois fugiram para uma região de mata. Buscas foram feitas até mesmo com o helicóptero do Notaer e cães farejadores. E pai e filho acabaram presos. 3 armas foram apreendidas e os suspeitos levados para a delegacia. O Ministério da Mulher pediu punição para o técnico que agrediu a bandeirinha capixaba. A pasta manifestou solidariedade à árbitra assistente que levou uma cabeçada no intervalo de uma partida pelo campeonato estadual. A confusão começou porque o técnico da Desportiva foi reclamar com o árbitro Arthur Gomes Rabelo que ele havia encerrado o primeiro tempo antes do jogador bater o escanteio. A auxiliar se aproxima e acaba levando uma cabeçada. Teve cartão vermelho para o técnico da Desportiva e ele deu uma cabeçada, foi bem à frente, foi nítido, ele agrediu a auxiliar, a Marciele Neto. E após muitas palavras grosseiras, acabou me agredindo com uma cabeçada. Acabou pegando no meu rosto, no meu nariz. E claro, a gente não espera por isso. Ela é a única mulher no grupo. Mesmo com as imagens da agressão, o técnico da Desportiva, Rafael Soriano, se defendeu durante a entrevista. Ele ainda acusa a vítima de se aproveitar do fato dela ser mulher. Nós vamos fazer corpo de delito. Se eu te agredir, senão eu vou te processar. Tá querendo aproveitar de uma situação porque é mulher. Agora quis dizer que agrediu ela. Mentira. Tá, mas o fato de você ter encostado nela não foi agressão. Não encostei nela. Se encostei, ela vai provar na delegacia. O jogo do Capixabão aconteceu na tarde deste domingo no estádio Zenur Pedrosa Rosa, em Nova Venécia, região noroeste do Espírito Santo. A Desportiva perdeu de 3-1 para o Nova Venécia. A partida foi transmitida pela TV Educativa, do governo do estado. A Desportiva Ferroviária se pronunciou através de nota, disse que é contra a qualquer tipo de agressão, seja ela física, moral ou emocional, principalmente contra as mulheres. O clube disse ainda que está solidário à vítima e que o técnico Rafael Soriano foi demitido logo após cometer a agressão. Segundo o Tribunal de Justiça Desportiva do Espírito Santo, o técnico Rafael Soriano vai ficar afastado por 30 dias, mas após o processo disciplinar ser concluído, esse prazo pode aumentar para 2 anos. Esse prazo de 30 dias é um período mais do que suficiente para que seja instaurado o processo administrativo e que haja um julgamento definitivo com relação aos fatos aí que foram amplamente divulgados. Ele fica suspenso de toda e qualquer atividade relacionada ao futebol. A Federação de Futebol do Espírito Santo divulgou nota de apoio à vítima e disse que acredita nas medidas legais que serão tomadas pelos órgãos competentes. De acordo com a polícia, Marcele registrou o boletim de ocorrência. O técnico Rafael Soriano pode ter a pena ampliada se for comprovado que ele agrediu Marcele Neto só pelo fato dela ser uma mulher. Se ficar configurada que a lesão se deu em razão de uma violência de gênero, essa pena é de 1 a 4 anos. Então, é um aumento substancial. É o primeiro caso realmente e por conta disso que o tribunal se debruçará com ainda mais cuidado, com ainda mais cautela, além de nós prestarmos o nosso dever de prestar uma resposta à sociedade, nós também temos que utilizar esse caso como exemplo. Agradeço aos meus amigos no meu grupo de arbitragem que estava comigo no momento, a Federação Capixaba por todo o apoio, minha família e os meus amigos por viverem o dia a dia comigo e ver a minha dedicação e também a todo o apoio que eu estou recebendo aí nas redes sociais. Tá certo. 12h28, Vanusa Santana está de volta aqui com a gente. Acho que o link da Vanusa travou um pouquinho, mas ela ia falar de um outro assunto, o caso de um pintor que foi assassinado a facadas. Isso dentro de casa, a polícia encontrou o corpo dele já em adiantado estado de decomposição, né, Vanusa? Traz os detalhes para a gente aí dessa história. Bem-vinda de volta. Isso mesmo, Bruna. A vítima é Jefferson Souza Rodrigues, de 29 anos. Ele é natural do Rio Branco, no Acre, e estava morando aqui no estado, mais precisamente lá no bairro Araçás, em Vila Velha, há cerca de 8 meses. Ontem, por volta, no finalzinho da tarde, o proprietário do imóvel, né, que ele morava,
começou a sentir um mau cheiro, um odor muito forte. Ele resolveu ir até o apartamento onde ele alugava para Jefferson, e se deparou com uma cena horrível. O rapaz de 29 anos estava morto, esfaqueado. O corpo dele estava sob um colchão e enrolado em um lençol. No corpo do rapaz, né, já estava em adiantado estado de decomposição. Foram encontradas várias marcas, né, de facadas. Ele teria sido morto há cerca de 24 horas. Daí o cheiro que levantou lá no local é uma kitnet que ele dividia com um rapaz há cerca de 10 dias, né? Ele morava com uma outra pessoa, essa pessoa saiu de lá, que era um primo, e então ele passou a dividir esse apartamento com esse rapaz. Ainda não há suspeitos, mas essa pessoa que foi vista com ele no último sábado, foi quando ele foi visto pelo proprietário do imóvel, bebendo ali mesmo, próximo ao imóvel, né? O apartamento que ele morava ali, há cerca de 8 meses, com uma outra pessoa, com um amigo que ele dividia. Esse rapaz não foi encontrado ainda. Esse jovem de 29 anos era um pintor. Segundo o inquilino lá, segundo o dono do imóvel, esse rapaz era um rapaz muito tranquilo, tanto ele quanto o colega dele, né, de apartamento ali que ele dividia, são pessoas tranquilas. A gente não sabe ainda do paradeiro desse rapaz, mas esse Jefferson era uma pessoa muito tranquila e muito trabalhadeira, tá? Segundo o proprietário, ele costumava pegar muitas pinturas, assim, né? Era um autônomo, pegava por empreitada, né, para poder fazer aí pinturas em vários imóveis. A polícia está investigando, a gente inclusive entrou em contato com a Polícia Civil para saber, né, se existe alguma suspeita, alguma linha de investigação, mas a Polícia Civil não quer se pronunciar a respeito disso, até para não atrapalhar, e as investigações vão ficar a cargo da Delegacia de Homicídios de Vila Velha. Bruna. Tá certo, então, Vanusa, obrigada aí pelas informações, bom trabalho para você. Um vazamento de água interditou uma avenida em Vitória. Essa faixa da Avenida Paulino Miller, em Jucutuquara, precisou ser interditada. O rompimento da tubulação fez com que uma espécie de chafariz se formasse aí no meio da pista no início da manhã de hoje. A cena chamou a atenção de quem passava pela região. Além da água limpa jorrando, uma cratera se abriu no asfalto. A Guarda Municipal de Vitória informou que foi acionada e enviou uma equipe ao local. A avenida foi sinalizada com cones e uma faixa isolada. Rodou a vinheta, a gente fala de emprego porque a rede de supermercados EPA, gente, está contratando mais de 500 profissionais. Muita atenção aí, são oportunidades bacanas em diversas áreas. Padaria, operador de caixa, repositor, hortifruti e muito mais. O processo seletivo para essas vagas vai acontecer amanhã, a partir das 7 horas da manhã, no Espaço Vitória. Onde é que fica? Vou dar o endereço para vocês. Fica na Avenida Leitão da Silva, número 2159, bem próximo à Unimed. Você tem que levar o seu currículo, identidade, carteira de trabalho e também comprovante de residência. Boa sorte aí para todo mundo. Olha, para garantir os ingredientes da tradicional torta capixaba, muita gente corre para as peixarias, né, Isso aí. Bruna? Gostoso é ter marisco, pescado fresquinho. Adoro, muito bom, gente. E para garantir que tudo esteja aí certinho, bom para o consumo, a Vigilância Sanitária de Vitória está intensificando a fiscalização. O trabalho é de abordar as pessoas e orientar. Para isso tem um panfleto que dá dicas do que fazer na hora de comprar pescados. O de Dona Maria já está na mão. É interessante que eu não sei comprar peixe. Agora vai saber. Vou saber. Tem 22 anos que eu estou viúva e quem comprava era meu marido. Nunca mais eu comprei peixe. Mas agora na Semana Santa a senhora vai fazer aquela tortinha esperta e vai comprar, né? Vou, Deus quiser, em nome de Jesus. Esse trabalho vai até quinta-feira. O pessoal da Vigilância Sanitária de Vitória está percorrendo os principais pontos de comércio da capital para orientar não só consumidores, mas comerciantes também. Passar orientações gerais assim, sobre o que eles devem observar no momento de comprar esses pescados, comprar fruto do mar, observar principalmente a questão da refrigeração, se esses produtos estão armazenados, né? Sobre refrigeração, a questão da higienização do local, do ambiente que eles estão comprando, olhar, né, a limpeza, olhar também a questão do manipulador daquele alimento, né? Se ele está também vestido assim, de maneira higiênica. É uma iniciativa de muita importância, né, para nós consumidores,
inclusive nesse período, né, de festividades, onde o consumo de peixes é muito alto, né, ajuda a gente a buscar um produto de qualidade. Comprar um peixe ou marisco contaminado pode dar muito problema para a saúde. É o que a gente chama um conjunto de doenças transmitidas por alimentos, que a gente chama de DTAs, né? Que tem como principais sintomas náusea, vômito, diarreia, principalmente isso, né? São sintomas que aparecem quando a gente consome um alimento que na verdade não está próprio para consumo e que muitas vezes a gente não sabe que está próprio quando a gente consome, mas depois vê os efeitos do consumo desses alimentos que não estão próprios com esses sintomas. Ah, você quer uma dica? Ó, Dona Zilândia sabe tudo sobre peixe. Quer ver? Eu procuro observar se ele está realmente fresco. Eu procuro ver o olho dele, eu procuro ver a guerra dele aqui, entendeu? Aí a gente dá para perceber, porque se o peixe ele não estiver fresco, no que você toca nele, o seu dedo desce e ele não sobe não, ele fica fundo. E o comerciante tem que estar nos trinques também, viu? Higiene é a regra. Para o seu Manuel, que tem 30 anos de peixaria, a qualidade é padrão. Em relação à higiene, a gente tem que ter muito cuidado, lavar as mãos, o álcool gel, tratar bem o cliente, mostrar bem como é que está a face da mercadoria. Deixar tudo limpinho. Tudo limpinho. Aqui, ó, nós estamos arrumando. Quando sai, a gente lava com sabão, com cloro, tudo, deixa... E manter sempre no gelo. Captou a mensagem, Dona Maria? E agora? Vai comprar peixe ou não vai? Comprar agora. Se vocês demorarem, vai me ver saindo aqui com ele. Então, boas compras. Tá bom, obrigada, menina. Olha, eu gostei da técnica da nossa amiga, né? Gostei. Apertou, não subiu, tá ruim. Tá ruim. Olha, gente, uma boa técnica. Boa Excelente técnica. A gente já está aqui com o Luciano do nosso lado, estamos falando aí dessa preparação para a Semana Santa, sinal de que a Festa da Penha está chegando, né, gente? Então, hoje serão acesas 2 santas iluminadas na Serra e também em Vila Velha. Já são as homenagens à padroeira do estado, né? Pois é, a Festa da Penha começa na semana que vem. As esculturas gigantes serão inauguradas hoje à noite. Luciano Rosetti, você está onde aí, Luciano? Conta pra gente. Pois é, meu amigo Jorge, amiga Bruna, amigo e amiga do TN que nos assistem, boa tarde. A gente está aqui na Praia da Costa, em Vila Velha, para mostrar o maior símbolo da Festa da Penha, que é a padroeira do estado, Nossa Senhora da Penha. Pedi para o meu amigo Bruno Passos mostrar agora aqui, ó, os detalhes dessa imagem. Essa imagem foi instalada aqui na Praia da Costa, em Vila Velha, no último sábado. E também uma imagem semelhante a essa foi instalada no domingo na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe. As estruturas, elas contam com um sistema especial de iluminação. O Bruno está mostrando aí os detalhes, né? São várias lâmpadazinhas e cada uma das estruturas tem mais de 100 mil lâmpadas. Olha só, 100 mil lâmpadas que representam as orações, né, as súplicas dos fiéis durante a pandemia. Essa estrutura de metal tem 17 metros de altura, é bem grande, dá pra gente ver de longe, né? E a imagem foi projetada pelo artista Mário Galerani. Além disso, né, a Festa da Penha nesse ano tem uma pegada de responsabilidade social com a arrecadação de alimentos não perecíveis. Então, quem for participar da Festa da Penha nesse ano precisa levar alimentos não perecíveis. O intuito dos organizadores é de arrecadar mais de 500 toneladas de alimentos. E esses alimentos serão doados para instituições de caridade. Só lembrando que a Festa da Penha acontece na semana que vem, do dia 17 até o dia 25 de abril. E quem for participar precisa levar alimentos não perecíveis que serão doados para instituições de caridade. Agora não dá pra gente ver ela iluminada, mas à noite vai dar, gente. Volto com vocês. E pelo jeito vai ficar linda, hein? Mas já estamos vendo, ó. A gente tem mais ali dela como é que fica iluminada, né? Isso aí. Mas de perto, com certeza, ao vivo vai ser muito melhor, né, gente? Que muito lindo. Legal, lindo demais. Bom, né? Festa da Penha de volta e tava todo mundo esperando, ansioso por esse momento. Obrigada, Luciano, aí pelas informações. Sai do sol, meu amigo. O bicho tá pegando aí de tanto sol, coitado. Valeu, Luciano. E a seguir, mais detalhes da operação da Polícia Federal, que fechou 8 postos de gasolina na Grande Vitória. Eles estariam vendendo combustível adulterado. Polícia procura integrantes de quadrilha especializada em roubar motoboys que entregam celulares na Grande Vitória. E tem alerta para o vazamento de dados na internet, hein? Muito importante. Isso com a ação de criminosos. Isso e muito mais na volta do TN1. Não sai daí não.
12h40, TN1 está de volta falando da angústia de uma família que está com um parente desaparecido. O seu Luiz Roberto Goge saiu de casa na última sexta-feira para catar latinhas na região do Sambão do Povo, em Vitória, e não foi mais visto. Foi aproveitar ali, os desfiles para tirar o dinheirinho. Seu Luiz é morador do bairro Itacibá e a família está desesperada à procura de notícias. Ele foi visto pela última vez perto do Hospital Santa Rita, em Maruípe. Então, quem tiver aí informações sobre o paradeiro dele, pode entrar em contato por meio do telefone 99576-7707. Olha, a gente volta a falar sobre a operação da Polícia Federal que investiga a venda de combustível adulterado em postos da Grande Vitória. 8 estabelecimentos foram fechados. As investigações apontam que a quadrilha era liderada por um miliciano do Rio de Janeiro. O bando já lucrou mais de 6 milhões de reais com esse crime. Vanessa Calmon já está de volta por aqui. É com você, minha amiga. É isso aí, Bruna. As investigações começaram com a Polícia Rodoviária Federal em setembro do ano passado. Então, de setembro até agora, a polícia calcula que essa quadrilha já lucrou 6 milhões de reais. Isso porque o produto final custava cerca de R$ 3,15 e era vendido nos preços praticados hoje em dia, que a gente sabe que está em torno de R$ 7, R$ 8. Então, o lucro deles era muito grande. Essa quadrilha que era chefiada por um miliciano do Rio de Janeiro, de acordo com a polícia, de nome Denilson Silva Peçanha, de 49 anos. Ele já foi condenado em 2017 pela prática de furto de dutos da Petrobras. Ele furtava petróleo da Petrobras e foi preso no Espírito Santo depois de ter fugido para cá e já ter até adotado uma nova vida durante 3 anos. O superintendente da Polícia Federal, Dr. Eugênio Ricas, falou sobre isso. Vamos ouvir. As investigações apontam que uma pessoa supostamente miliciano ligada às atividades de milícia no Rio de Janeiro, ela foi presa hoje. Ela já havia sido presa no passado, estava presa inclusive. Nós demos cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra esse indivíduo que se encontrava preso. Ele era o líder da organização criminosa. Junto com ele tinha outras pessoas, inclusive familiares, que cuidavam dessa organização criminosa. Nós tínhamos ali uma parte dessa organização criminosa era composta por laranjas, pessoas que sabiam que o nome delas era utilizado para fazer a gestão do posto de gasolina, dos postos de gasolina, tinha uma parte da organização criminosa que trabalhava na operacionalização do transporte de combustível, na mistura dos produtos químicos, na mistura do solvente com o álcool. Então, toda a estrutura da organização criminosa ela ficou muito bem identificada, de forma a ser possível estabelecer o que cada parte da organização criminosa tinha como sua missão. Trazia essa nafta solvente, esse álcool hidratado da Bahia, e quando chegava aqui no Espírito Santo, essa carga que tinha destino para São Paulo, ela era desviada aqui para o estado, para um galpão em Vila Velha, que inclusive foi um dos alvos da operação de hoje, e ali nesse galpão essas duas substâncias eram misturadas e era adicionado ali também um corante para dar coloração da gasolina. E aí sim, a partir daquele galpão, caminhões-tanques saíam com esse produto e iam distribuir nesses 8 postos que foram identificados pela polícia como pertencentes a essa quadrilha. Dr. Eugênio também falou sobre isso. Vamos ouvir. Esses produtos vinham da Bahia, de uma empresa que produzia isso na Bahia. Os caminhões transportavam com uma nota que era emitida para uma empresa de São Paulo. Nessa operação de hoje, já ficou detectado que a empresa de São Paulo praticamente não existe. Então, fica mais uma vez comprovada a fraude. O material que era transportado era um solvente chamado nafta e álcool hidratado. O que tudo indica que a organização criminosa fazia? Eles misturavam o nafta com o álcool hidratado e misturavam um corante para dar o aspecto de que esse líquido aí era gasolina. Só que, na verdade, não se tratava de gasolina, se trata de um produto adulterado que certamente vai danificar os carros, vai prejudicar a economia popular. Enfim, um crime gravíssimo que atinge indiscriminadamente todas as pessoas, desde o motorista de Uber até o cidadão que está indo para o seu trabalho, a dona de casa que vai levar seu filho para a escola, todo mundo sendo lesado indistintamente
E o que é mais grave, né? Ao que tudo indica, os lucros dessa organização criminosa, que movimentou cerca de 38 milhões de reais, poderia, inclusive, ser utilizado para abastecer a atividade de milícia no Rio de Janeiro e talvez até aqui no Espírito Santo. Bom, essa operação foi deflagrada aqui no Espírito Santo, também no Rio de Janeiro e em São Paulo. 15 mandados de prisão foram cumpridos, 27 mandados de busca e apreensão também. Essas pessoas vão responder, por diversos crimes. E estes postos de gasolina que pertenciam à quadrilha, de acordo com a polícia, eles não podem ser divulgados porque estão em nomes de laranjas. Mas nós identificamos um posto em Vale Encantado, Vila Velha, um outro posto de gasolina em Carapina, na Serra, e também um posto de gasolina em Itaparica, Vila Velha. Os outros postos estavam localizados em Cariacica. Bruna, George... Valeu, obrigado, Vanessa. A gente falou aqui de 6 milhões de lucro, mas isso é só o lucro. A quadrilha movimentou, desde 2020, mais de 35 milhões de reais. É muito dinheiro, Muito dinheiro, Com o nosso dinheiro, Isso aí. Valeu, Vanessa, obrigado. Gente, vamos falar agora de vazamento de dados na internet. Olha só, informações de milhões de brasileiros estão à venda. Pois é, gente, você se depara aí com uma compra que nunca fez, vê seu nome usado na abertura de uma empresa, quer dizer, uma dor de cabeça danada. Nosso especialista Eduardo Pinheiro já está por aqui com a gente no estúdio para falar sobre esse assunto. E aí, Eduardo? A gente desespera, ver nosso nome, ver o nosso dado usado assim, por algo que a gente nem pediu, nem fez. Dor de cabeça, Bem-vindo. Ok, obrigado, boa tarde. Então, por conta desses vazamentos generalizados, já está em vigor no Brasil, desde 2020, a Lei Geral de Proteção de Dados, para tentar coibir esses vazamentos que ocorrem com muita frequência. Essa lei, ela vem a estar em vigor no Brasil com 32 anos de atraso. Desde a Constituição de 88, existe a previsão de proteção dos nossos dados pessoais. E a lei está aí não para inviabilizar negócios, mas sim para regulamentar. Essa lei empodera o titular de dados. Nós, qualquer cidadão, agora temos a decisão do que nós vamos fazer com os nossos dados pessoais. E vamos mostrar aqui no próximo slide alguns desses direitos que que essa lei trouxe para todos nós titulares de dados. O primeiro é a confirmação do tratamento. Onde você realizou uma compra, onde você forneceu seus dados pessoais, você pode chegar lá e perguntar se eles possuem dados pessoais seus armazenados. E esse segundo direito, acesso aos dados. Você pode ter acesso aos seus dados pessoais, saber o que está armazenado naquela empresa, naquela organização. E também correção, pedir a correção. Se tiver algum dado incompleto, desatualizado, você já tem esse direito de pedir essa atualização. E a eliminação dos dados pessoais. Você pode falar, não quero mais meus dados pessoais ali. E o último desses direitos que eu relacionei aqui, são 5 principais, na realidade são 9 direitos, que é a revogação do seu consentimento. Então, lá atrás, no passado, você deu um consentimento quando você realizou alguma compra, fez alguma transação comercial e inseriu os dados pessoais, você pode a qualquer momento revogar e pedir exclusão desses dados pessoais, Jorge. Então, Eduardo, depois que eu entro no condomínio, normalmente, às vezes, ali o profissional, o porteiro, pede alguns dados. Depois que eu entro nesse condomínio, dou meus dados, eu posso pedir para excluir? Para que tire dali? Aí que tá, Bruna. Esses direitos do titular de dados não é absoluto. Por quê? O consentimento é um dos direitos. Agora, existem outras bases legais. Essas bases legais, por exemplo, o próximo slide nosso que a gente está vendo ali, é o próximo. O consentimento é o primeiro. Outra base legal, que é a hipótese em que uma organização pode tratar seus dados pessoais. É o cumprimento de obrigação legal, que está ali, ou regulatória. No caso de um condomínio, Bruna, o que acontece? Lá tem o regimento interno. E pelo regimento, por questão de segurança, aquela empresa tem que guardar aqueles dados pessoais para depois averiguar o que pode ter acontecido ali no passado, um roubo, um furto, algum tipo de arrombamento. A terceira base legal que a gente destacou aí é a execução de políticas públicas. O poder público pode tratar dados pessoais para suas políticas de segurança, educação, saúde, entre outras. E também proteção da vida. Se você pegou alguém, sofreu um acidente, está na rua, é possível pegar, por exemplo, a carteira daquela pessoa para ver o nome, de repente ver o grupo sanguíneo para salvar aquela pessoa. E também o legítimo interesse. A gente recebe muitos e-mails, não é verdade? E-mails de comércios, de empresas, de lojas, de companhias aéreas com promoções. Eles estão fazendo base dessa base legal, legítimo interesse. Já existe uma relação comercial e eles mantêm essa relação mandando essas correspondências para a gente.
Muito bem explicado, Eduardo. Agora, né, dessa parte aí a gente já falou, agora você também tem um alerta sobre um golpe, né, que está envolvendo aí esse período, que é de Páscoa, e que as pessoas estão mandando a mensagem para o nosso celular, né, e a promoção acaba sendo verdade, mas o link ali é errado, né? Coloca aí na tela para a gente ver. Exatamente. Os criminosos, eles buscam essas oportunidades. Tudo, geralmente, uma época do ano de Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, época de declaração de imposto de renda. E agora, nessa semana, como é a época da Páscoa, a semana que antecede a Páscoa, os criminosos lançaram aí essa armadilha, e essa armadilha está sendo divulgada nas redes sociais e também no WhatsApp. Repare que o link, né, é um link que direciona para a Rússia, um site na Rússia, ali o .ru. E as pessoas precisam estar atentas a isso para não clicar nesses links e fornecer, mais uma vez, aquela questão dos dados pessoais. Jorge, fornecer os dados pessoais de forma involuntária para os criminosos e com esses dados pessoais ele aplica seus golpes e vão tirar algum tipo de proveito financeiro ali da vítima. Os bandidos sempre se atualizando e a gente também tem que estar sempre se atualizando para tomar os cuidados. E vale ressaltar que a promoção, ela existe, né? A gente tirou ali as informações que são da empresa, mas a promoção existe, então você acaba clicando de uma vez só sem prestar atenção nisso. Exatamente. Né? Passa credibilidade para as pessoas o fato de existir a promoção e os criminosos criam esses links maliciosos, essas armadilhas digitais e as pessoas desatentas acabam clicando e fornecendo seus dados pessoais ou então instalando no seu dispositivo um software espião que vai estar até mesmo buscando dados bancários. Impressionante. Ainda bem que Eduardo Pinheiro está sempre aqui para atualizar a gente desse cuidado. Sempre atento, Eduardo. Obrigada aí por mais uma participação. Até semana que vem. Até semana que vem. Valeu. Gente, a polícia está atrás de criminosos que integram uma quadrilha especializada em roubar motoboys que entregam celulares na Grande Vitória. Pois é, Bruna, as investigações apontam que o bando causou um prejuízo de pelo menos R$60 mil a 3 lojas. Ontem, um adolescente foi apreendido suspeito de participar dos crimes. O adolescente de 16 anos foi apreendido no bairro Santa Teresa, em Vitória, com essa moto. O veículo havia sido roubado horas antes da prisão. Ele ainda estava com essa arma falsificada. Com o menor, os policiais também recuperaram esses aparelhos celulares. O adolescente é suspeito de participar de uma quadrilha que rouba celulares na hora da entrega do produto. Existe a suspeita dos criminosos terem roubado 2 lojas em Vila Velha e uma em Vitória nas últimas 3 semanas. Nós já estávamos mapeando, que não era só uma vítima, já tínhamos notícia de 3 vítimas, já 3 lojas. Conseguimos mapear o local onde normalmente eles combinavam para fazer essa entrega. E aí, numa ação em conjunto, patrimonial e a DHPM, conseguimos realizar a apreensão de um adolescente no momento do crime. Então, nós evitamos mais um roubo. Segundo a polícia, há uma semana, o adolescente foi apreendido por tráfico de drogas e já estava nas ruas. Ele faz parte dessa quadrilha e outras 3 pessoas estão foragidas. E a quadrilha age da seguinte forma: liga para a loja, encomenda o aparelho celular e diz que não é possível fazer o Pix ou a transferência e que o pagamento será feito na hora, via cartão de crédito. Mas quando o motoboy vai fazer a entrega, acaba assaltado. No momento que o motoboy chegava ao local, esses indivíduos o rendiam com arma de fogo e roubavam todo esse material. Só de uma vítima foram mais de R$20 mil. É importante que outras vítimas que tenham sido alvo dessa quadrilha registrem a ocorrência, que a Polícia Civil vai estar investigando e vai estar imputando diversos crimes nessa quadrilha, que nós já temos a identificação de mais 3 indivíduos. A polícia prendeu 2 pessoas envolvidas no assalto a uma lanchonete em Nova Venécia. Câmeras de segurança registraram parte do crime. Os bandidos são esses 2 que usam camisas no rosto para não serem identificados. Um deles, inclusive, usava o uniforme de uma empresa de limpeza. Enquanto que está armado rende os funcionários da lanchonete, outro rouba os pertences das vítimas. Após análise aí das imagens, a polícia identificou os suspeitos e prendeu os 2, um adolescente de 15 anos e um homem de 29. A arma usada no crime e celulares roubados também foram apreendidos. Terça-feira, 12 de abril, veja os destaques do jornal A Tribuna. Mais de 100 roubos por dia nas ruas, casas e comércio do estado. Na foto principal, só quero justiça.
Lei vai aumentar número de ações contra o INSS, dizem especialistas. Casal discute e PM aposentado coloca fogo no apartamento em Guarapari. Conselho denuncia falta de professores em escolas de Vitória. Conta de luz sem taxa extra até o fim do ano. E veja ainda na edição de hoje, feras do funk e do pagode agitam o feriadão. E tem cupom para concorrer a 5 smartphones. – 46 papagaios foram resgatados no Espírito Santo e serão levados para a reabilitação em São Paulo. As espécies chauás e bicudos estão ameaçadas de extinção e embarcam hoje e serão destinadas a projetos de reintrodução na natureza. As aves foram resgatadas durante apreensões feitas pelos órgãos de fiscalização ambiental do Estado e também foram trazidas de criadouros autorizados que estão encerrando as atividades. Agora, a Carol Laranja tem um recadinho pra gente. É isso aí, Bruna. Olha só, gente. A Casa do Serralheiro é o maior shopping de aço do Brasil e está com promoções imperdíveis. Confere aqui na tela comigo, olha. Tem tela coluna pronta, telha termoacústica, chapa inox e muito mais. Bora economizar, hein? Aqui você vai encontrar aços da melhor qualidade do mercado, com preços imperdíveis, atendimento humanizado e a entrega mais rápida do estado. A Casa do Serralheiro está sempre junto de você. Conte com os nossos profissionais do aço para transformar qualquer obra ou projeto em realidade com o melhor custo-benefício. Atendemos diversos segmentos do mercado, como serralheria, construção civil de pequeno e grande porte, metalúrgicas, arquitetos, engenheiros e muito mais. Quer comprar bom e barato? É fácil. A Casa do Serralheiro é a melhor opção. Então, tá esperando o quê? Casa do Serralheiro está na Serra, Campo Grande, Santa Maria de Jetibá, Linhares e São Mateus. Pode ligar que a gente quer atender você. Olha, anota aí o número, hein? 3226-8045. 3226-8045. Casa do Serralheiro. A gente se envolve de verdade. Valeu, Carol. E a seguir, os detalhes da apresentação que reuniu milhares de fiéis na Praça do Papa, em Vitória. Não sai daí não, que a gente volta rapidinho. TN1 de volta agora, 1h. Ontem, uma multidão tomou conta da Praça do Papa, em Vitória. A apresentação reuniu milhares de pessoas e foi destinada à campanha Paz e Pão da Arquidiocese de Vitória. O ingresso foi 1 quilo de alimento não perecível. O espetáculo A Paixão de Cristo em Canção é cantado pelo padre Anderson e contou com as participações especiais do padre Fábio de Melo e de Adriana Arides. Vamos lá para fora ver como é que fica o tempo nesta terça-feira. A gente já está aí com as imagens ao vivo, né, gente? Atenção, a partir da tarde, a combinação desse calorão que está fazendo, né, e da umidade provocam chuvas em trechos das regiões sul e serrana. Poucas nuvens nas demais áreas do Espírito Santo e sem expectativa de chuva também. Na Grande Vitória, mínima de 23 graus e máxima de 31. O sol tá pocando aí na imagem ao vivo, né, gente? Muito calor, calor demais. Vamos mudar aqui para a câmera 2, tá aí, ó, imagens ao vivo do tempo na curva do Saldanha. Hora de encerrar o TN1, 1h01. Beijo enorme para vocês, tá? Até amanhã. Valeu, gente. Obrigado pela audiência. Até amanhã, meio-dia.